Irmãos, a palavra dessa semana, vai etser e ele partiu, fala da saída de Jacó da terra de Canaã em rumo a Padã Arã, onde ele começou a trilhar o seu próprio caminho, onde ele começou a fazer um movimento de retorno, de formação, melhor dizendo, de formação da sua própria estrutura como um patriarca. Foi um período de formação para ele. Então ele saiu da proteção espiritual da terra de Israel, que viria a ser a terra de Israel, já era o território de Canaã, para que ele pudesse se tornar uma grande nação. Então ele faz esse caminho para fora de Israel. Nessa porção nós vamos tratar sobre essa dinâmica, que envolve as relações familiares, por um lado, e também a relação entre a expectativa e a realidade. Porque nós temos que perceber que Jacó, ele recebeu uma promessa, e isso poderia ter gerado nele uma expectativa que poderia ser um tropeço para ele. Mas na realidade ele foi sereno em relação àquilo que ele recebeu como promessa, e isso foi para ele um elemento importante nesse processo de formação. Então nós vamos ver essa questão. A princípio vamos ver a questão da promessa lá em Gênesis, no capítulo 28. E nós iremos perceber como que nós nos encaixamos nessa questão. Porque nós, como descendência espiritual de Abraão, de Isaac e de Jacó, temos a responsabilidade de verificar a personalidade dos patriarcas para identificar neles o que nós devemos ter em nós, o que nós devemos mudar, qual o tipo de perseverança, qual o tipo de aprendizado, o que eles fizeram, que nós devemos ter nas nossas vidas para caminhar com o Eterno. Porque o objetivo do Eterno, com toda a situação dos patriarcas e conosco, é fazer com que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ali em Gênesis, no capítulo 28, versículos 13 a 15, nós temos a promessa de Adonai na partida de Jacó. Capítulo 28, versículos 13 a 15. E eis que o Eterno estava em cima da escada, em cima dela, e disse: Eu sou o Eterno, Elohim de Abraão teu pai, e o Elohim de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Ele estava a caminho, na partida, ainda, no território de Canaã. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E nós precisamos perceber que Jacó aqui ele era sozinho, não era como Abraão, que já tinha Sara, quando recebeu uma palavra semelhante, não era como Isaque também. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Então ali faz o Eterno, que é um Elohim de pactos, um Deus de pactos, ele faz um pacto com Jacó. Jacó, ele compreende e aceita isso, e nós vamos ver nessa porção de hoje como é que ele aceita essa questão. Esse é o princípio da jornada, essa é a partida. E assim, mais uma vez, nós não combinamos nessas questões, mas a pastora fala que a verdade se manifesta no final do percurso. E aí eu já tinha colocado aqui para que nós pudéssemos ver o final do percurso de Jacó, lá em Gênesis, no capítulo 47. Olha lá, Gênesis no capítulo 47, versículos 8 e 9, quando Jacó, recebendo as boas notícias de que José, seu filho, está vivo e governa o Egito, ele é interpelado pelo rei do Egito e perguntado quantos anos ele tem.
ali em Gênesis 47, versículos 8 e 9, ele responde. E Faraó disse a Jacó: quantos anos são os dias dos anos da tua vida? Quantos são os dias dos anos da sua vida? Quais são os seus ciclos? Quantos são os seus ciclos? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações, porque ele saiu, ele foi obrigado a sair, recebeu a ordem por obediência, foi se tornar uma nação ali, uma família grande ali em Padã Arã. Os anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Ele recebeu a promessa. E ele, diante da promessa, e foi uma grande promessa que Adonai fez a ele. Adonai fez um pacto com ele. E ele disse que Adonai não iria. Adonai disse: não vou te abandonar até que toda a minha palavra se cumpra na sua vida. Toda a minha palavra. Ele não negociou. Eu te conheço, não sei, você não tem mulher, você não tem filhos, mas eu vou andar com você até que se cumpra toda a minha palavra. A expectativa diante de uma promessa tão grande, nós que somos menos experimentados do que os patriarcas, poderíamos achar que teríamos uma vida tranquila, de prosperidade, paz. Mas a vida de Jacó foi uma vida de trabalho. E somos gratos ao Eterno pela associação, porque por ela temos trabalhado e aprendendo a não depender de nenhum governo, de nenhum poder, de nenhum recurso, porque nós estamos fazendo um trabalho ordenado por Adonai em favor da nossa cidade. E aí que o Eterno coloca sobre a mesa o que ele tem chamado e clamado por essa casa. Olha o serviço que tenho dado de manifestação da minha palavra e do meu poder, por meio da Tzedaká, por meio da ação social, isso que parte dos avisos que foram dados, é um sustento dessa obra que a nós foi dado. Então nós temos que agradecer a Adonai, porque nós não dependemos de governo, nós dependemos do único governo que está sobre nós, que é Adonai. Pistas que essa porção traz: a diferença da vida de Abraão e Isaque para a vida de Jacó, a diferença entre as descendências de Abraão, Isaque e a descendência de Jacó, o valor e a necessidade do trabalho e de esforço para a manutenção no caminho proposto por Adonai num ambiente controverso, pois ele sai do território da sua família e ele vai até um local de cultura diferente, de pessoas que pensam de maneira diferente, com pessoas que pensam e agem totalmente diferentes. E aí ele, na relação social estabelecida nesse local, ele é colocado como um servo. Ele não é autoridade, ele é um servo, ele é servo do seu tio. Nós sabemos das dificuldades pessoais e dos pecados dos filhos de Jacó, mas todos foram postos no caminho e com suas famílias desceram ao Egito, lá nessa situação em que nós acabamos de ler aqui em Gênesis 47, e chegaram ao ponto de terem seus descendentes prontos para herdar a terra, pois eles desceram ao Egito, se multiplicaram e foram salvos, foram remidos, pelo próprio Eterno em direção à terra de Canaã. Então as 12 tribos tomaram posse dos seus territórios, ou seja, cumpriram e fizeram sua parte para receberem a promessa que foi dada a Adonai.
Então foi dada uma promessa, foi necessário que Jacó trabalhasse e toda a sua casa foi colocada em trabalho. Abraão, ele teve Ismael. Por mais que tenha peregrinado e tenha nascido em uma terra de outra cultura, Abraão chegou a uma condição de permanência em Canaã e alcançou estabilidade lá no território de Canaã. Mesmo assim, teve um filho a quem o Eterno afirmou categoricamente que não faria parte da herança. Isso está lá em Gênesis 17. Vamos conferir isso lá. Gênesis capítulo 17, versículos 20 e 21. Gênesis capítulo 17, versículo 20 e 21. E então Ismael também te tem ouvido, e quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado no ano seguinte. Aqui o Eterno já dá a clareza de que não seria com Ismael o caminho que iria percorrer. Isaque passou a totalidade da sua vida na terra de Canaã. Nós já aprendemos isso. Ele viu seu filho mais velho, que vendeu o seu direito de primogenitura para saciar os seus desejos, se casar com mulheres da cultura controversa da terra de Canaã e com as descendentes de Ismael, a quem Adonai já havia sentenciado que não fariam parte da herança. Isso está lá, a gente viu na semana passada, em Gênesis, no capítulo 27, versículos 28 e 29. Gênesis 27, versículos 28 e 29. Assim, pois, te dê Elohim do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Essa bênção sobre Isaque. E ainda ali, em Gênesis capítulo 39, no versículo 40. Ainda Gênesis 27, versículos 39 e 40. Gênesis 27, versículos 39 e 40. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. Essa a bênção reservada a Esaú. E nós vemos ali no capítulo 28, nos versículos 7 a 9, o comportamento de Esaú diante dele não ter aceitado a bênção que recaiu sobre ele. E que Jacó obedeceu a seu pai e a sua mãe, e se foi para Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mas aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Aqui nós podemos entender que Esaú, ele se exclui completamente dessa situação. Ele já estava de fora, tendo que obedecer a seu irmão, mas o seu irmão aprenderia a ser um líder em favor da humanidade. Ele não seria um líder para usurpar, para ser um ditador sobre Esaú ou para matá-lo, para aniquilá-lo. Ele seria um líder para a vida de Esaú, mas ele não aceitava essa situação, como não aceitou essa bênção. Então podemos dizer que ele, num determinado momento, ele se interditou dessa questão. Mas pelas palavras que nós temos,
serão salvos, né? Receberão da palavra do Eterno. O próprio Isaías, capítulo 19, que temos orado, que fala que andarão juntos Egito, Israel, a Assíria, e também nós temos as promessas que Esaú, parte de Esaú, né, parte de Edom, retornará com a misericórdia do Eterno. 40, já tem som. Aqui no versículo 40, Léo, ele já fala, obrigada, meu amor. Ele já fala, ó, mas quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. O jugo do pescoço é aquele texto que Yeshua fala, o meu fardo é leve, não é pesado. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, é o irmão que você precisa se dobrar e servir, porque Adonai o colocou sobre você. Exatamente. O reconhecimento disso, né? Precisa aceitar a palavra a sua parte. Exatamente. Mas quando te tornares impaciente, a parte B do versículo 40, sacudirás o jugo do teu pescoço e reconhecerás o teu irmão e o servirá. Isso aqui casa exatamente com a palavra que a pastora acabou de dizer mais cedo, falando que os talentos que ela tem são diferentes dos meus talentos, que são diferentes dos talentos de vocês. E nós temos que nos apoiar nesse serviço. Por isso o plano do Eterno, ele é congregacional, porque na falta de uma habilidade temos um outro com as mãos hábeis para fazer uma atividade, para dar um bom conselho, né, para fazer levantar a casa, as famílias e manter essa casa em pleno funcionamento. Esaú, num primeiro momento, não aceitou isso. Ele diz, não aceito a bênção que está sobre mim. Ele diz, eu vou trabalhar a minha própria sorte. E aí é o caminho que nós temos visto desde hoje. Mas nós sabemos que muitos retornarão. Nos comentários rabínicos sobre essa questão, diz que Jacó teve que mostrar um preparo e exaltar o melhor da sua personalidade ao sair, ao partir da atmosfera espiritualmente estável da sua família e protetora da terra de Israel. Era a zona de conforto onde ele estava. Ele nasceu ali, habitava em tendas, nos estudos, em relação à Torá, aos mandamentos, aquilo que estava para ser ainda manifesto, ele tinha ali toda essa conduta. E aí ele foi retirado em obediência dessa situação para ser forjado. Ele se juntou a Labão lá em Harã, lá em Padã Harã. Jacó foi forçado a imergir dentro de um mundo corrupto e ao mesmo tempo construir uma família e administrar os seus negócios de maneira honesta, ou seja, trabalhando. Jacó demonstrou ser um batalhador espiritual. Aqui a gente consegue perceber que, assim como são peças diferentes, os patriarcas, eles tiveram situações e oportunidades de vidas diferentes. Abraão saiu de uma cultura diferente e foi instalado, foi plantado na terra de Canaã. Isaac nasceu em Canaã e viveu em Canaã 100% da sua vida. Jacó ele teve que ir para fora, porque ele desempenharia um outro papel nessa história. Os outros patriarcas, eles expeliram o mal que estava no meio deles. Ismael, desassociado de Abraão, e Esaú, desassociado de Isaac. Então eles expeliram, eles não tiveram que tratar com o mal. Eles não tiveram que tratar com o mal. Por isso que se diz que o ambiente da terra de Canaã era um ambiente estável, protetor, zona de conforto. Jacó, ele sai da terra de Canaã e vai para Padã Harã ficar como servo de um senhor malvado, interesseiro, onde ele estava inserido numa outra cultura de outros costumes, e era necessário que ele permanecesse nos ensinos das tendas onde ele cresceu, e lá que ele alimentasse, fizesse crescer a sua família e se desenvolvesse. Ele recebeu essa promessa sobre si, de sair, e que a descendência dele seria a bênção de muitas outras famílias, pois nem casado ele era. Ele teve que desenvolver a habilidade de lutar contra o mal, ou seja,
a promessa que ele recebeu sobre a sua família exigia dele que ele mantivesse a sua família em ordem. Exigia dele que ele mantivesse a sua família em estudo, em ordem. Então ele não poderia pegar os seus filhos e repartir, você vai para fora, você vai para fora. Não, ele tinha que pegar os seus filhos com as suas dificuldades e ensinar o caminho, resolver o problema, perdoar, ensinar o perdão, ensinar o amor. Ele era um batalhador contra o mal, um lutador contra o mal. Em vez de expelir, Jacó tinha que eliminar o mal de sua família. Ele não estava expulsando, ele estava limpando, purificando. Essa era a função de Jacó. Foi isso que ele teve que aprender na terra de Padã Arã. Como não tinha o conforto espiritual da terra de Israel, Jacó, que assumiu as bênçãos dadas por Adonai, teve que zelar para manter coesa a sua família, não obstante as dificuldades individuais de cada um e também dos locais aonde ele estava inserido. Aí é que nós temos que perceber, nós temos que lembrar que o filho mais velho de Jacó, Rúben, se deitou na sua cama de maneira inapropriada. Ele teve que lidar com essa situação, ele não expeliu Rúben. Raquel, ela escondeu ídolos do lar dos pais dela, da cultura onde ela tinha. Ela não despediu a Raquel, ele teve que lidar com essa situação. Diná, ela foi passando pelas cidades, ela foi violentada e ele teve que lidar com essa situação. Tentou trazer paz para o povo da terra em relação a essa questão. E em continuidade a essa questão, ele teve que lidar com a violência de Levi e de Simeão. Ele não despediu a Levi e Simeão. E ele teve que lidar com a imagem da morte de seu filho José. Teve que lidar com essa ideia. Seu filho José, ele foi expelido, mas ele foi expelido forçadamente por Adonai, para que fizesse, porque ele fazia parte do plano de restauração, o plano de resgate, do povo de Israel, lá da terra do Egito. Então, olha como que foi, por isso que a gente chega aqui em Gênesis 47, e a gente se emociona e lembra, Jacó teve uma vida dura, uma vida de trabalho, não foi uma vida, ele recebeu a bênção sobre ele aceitou, diferente do seu irmão Esaú, ele aceitou a bênção sobre ele, mas ele teve de trabalhar, e é exatamente onde nós nos encaixamos. O que muitas vezes nos é vendido é que nós vamos viver uma vida de prosperidade, de expectativa. Nós estamos esperando o Rei Messias voltar. Isso que nós aprendemos no passado. Hoje nós temos convicção e certeza que nós somos chamados para o trabalho voluntário, o trabalho por amor, o trabalho de sustento, de manifestação da vontade do Eterno, ensino dos mandamentos e de fazer o bem para a nossa cidade. Aí a gente consegue ver perfeitamente a Tzedakah e como que é um braço do Eterno. O trabalho voluntário que fazemos faz um benefício imenso individualmente para cada um, para essa casa, para a nossa coletividade, para as nossas famílias. Por isso nós estamos vendo que muitas famílias aqui estão inseridas inteiramente na Tzedakah. Filhos menores, maiores, que têm as suas contribuições associativas, que participam dos corais, que participam das apresentações. Olha o tamanho disso. Aí que nós temos que perceber a necessidade de equilibrarmos as nossas expectativas e a realidade. Porque se muitas vezes nós nos frustramos com algumas situações, com relacionamento entre irmãos, com discussões, porque fulano pensa diferente de mim, aqui dentro mesmo, nós temos que saber que esse trabalho é um trabalho útil para a minha vida e para a sua vida. Se eu me excluo desse trabalho, porque eu tenho revolta e ódio, ou contrariedade com o irmão, porque ele não sabe trabalhar em grupo, porque ele não sabe dividir o serviço, porque ele faz as coisas do jeito dele, porque eu não concordo com o posicionamento que ele tem, eu estou me excluindo como Esaú se excluiu deste trabalho, de aceitar este trabalho.
Então nós temos um exemplo aqui útil para nós da vida de Jacó, para que nós possamos ter sobre nós. E por que muitos têm se desenvolvido, têm andado adiante, têm se doado, e têm caminhado para frente? Porque o Eterno tem abençoado, é o sustento dele, ele dá a ordem e ele manda nós fazermos essa situação toda. Aqui Jacó já demonstra o papel da nação de Israel perante toda a humanidade. A função de Israel em eliminar o mal do meio de cada um e do meio da terra. Então aquilo que ele aprendeu a fazer, teve que fazer com os seus filhos. Rubem, olha só, você errou aqui, sua bênção é essa, a consequência do seu pecado. Levi, Simeão, aqui, sua bênção é essa, consequência da sua violência. Raquel não foi enterrada com os patriarcas, consequência da sua idolatria. Mas não é assim, vou embora, fecha a porta, desisto, não ando mais com essa família. Não, tinha que manter a família coesa, caminhando, porque a promessa era sobre a família. Quem faria todas as coisas é o Eterno. Essa é a desculpa das filhas do Zoropiar. Meu pai morreu pelos seus próprios pecados. A defesa delas, né? Meu pai morreu nos seus próprios pecados. Ele não estava andando no meio dos zombadores, no meio dos blasfemadores. Ele morreu nos seus próprios pecados. Por que nós vamos ficar sem terra? Por que o meu pai ficará sem terra na terra de Israel? Olha como ali já é uma evolução, já em relação ao próprio Esaú, que era a necessidade de ter um nome ali na terra de Israel. Então o papel de Israel ali, quando ele estava resolvendo os problemas, eliminando o mal no meio da sua família, é igual ao papel de Israel no meio da humanidade, eliminando o mal, trazendo a Torá, trazendo a vontade do Eterno para o meio da humanidade. E cabe à humanidade aderir a esse ensino, preparando o mundo físico. Os judeus, eles batem nessa tecla o tempo inteiro. O papel do judeu no mundo é preparar o mundo físico para que Adonai habite no mundo físico, pôr em ordem todas as coisas do mundo físico para que o Eterno venha e habite. Isaías capítulo 19. E por isso a importância do templo, e por isso a importância de cada um, porque o Eterno, ele quer habitar no nosso interior. E isso se dá por meio do trabalho honesto e da obediência. O caminho proposto por Adonai obrigava Jacó a se colocar em marcha em trabalho, resolvendo seus problemas, aprendendo a lidar com as suas dificuldades. As bênçãos de Adonai dadas em sua partida, na partida dele, lá da terra de Canaã para Padã Arã, poderiam trazer a expectativa de bem-estar e prosperidade tranquila. Na realidade, se materializou em proteção e sustento. O Eterno protegeu e sustentou, ligado à obediência. Jacó teve que trabalhar para alcançar essa promessa. Então, se nos foi ensinado num determinado momento que tudo já está pronto e nós devemos apenas esperar e receber do Eterno as bênçãos, as chuvas, a alegria. Meu Deus é o Deus da prata e do ouro, que onde eu boto o pé é meu. Se a gente teve essa ideia, recebeu essa ideia, a gente tem que ter a clareza de que nós não é trabalhar. A ordem é trabalhar, pôr as mãos no arado e trabalhar. Se você recebeu as boas novas, sabe que o Rei Messias está às portas, ele é o Messias de Israel, é o Messias da humanidade. Você tem a obrigação de manifestar essa verdade por meio dos seus atos de justiça, no seu trabalho, no seu condomínio, na rua, no trânsito, em todos os lugares, não vivendo descontroladamente com seus desejos, como é o exemplo de Esaú. Ali em Gênesis 28, nós vemos o voto que Jacó faz diante da promessa. Gênesis capítulo 28. Vocês vão ler aí na Bíblia de vocês, eu vou ler numa outra tradução. Gênesis 28, nos versículos 20 a 22.
Se Deus estiver comigo, mantendo suas promessas, se Ele me proteger na minha jornada, conforme Ele disse que protegeria, e se Ele me der pão para comer, conforme Ele disse que não me abandonaria, e roupas para vestir, e se eu retornar em paz para a casa de meu Pai, como Ele prometeu que eu retornaria, então o Eterno será para mim por Deus, e eu farei que esta pedra que eu coloquei como um monumento torne-se um templo para Elohims. De tudo que tu me deres, eu separarei 1/10 para ti. Pegando uma pedra e falando, vou fazer um templo, um monumento. Para quê? Para que todas as nações possam saber que existe um Elohim sobre toda a terra. É um pacto. Adonai faz um pacto com Jacó, Jacó faz um pacto com Adonai. E aí, como o Eterno falou, não vou te abandonar até o último momento. Jacó foi até o último momento. E diante da avaliação da própria vida, ele fala, foram duros os meus ciclos, mas eu estou aqui cumprindo meu pacto até o último dia da minha vida, trabalhando. Isso nos remete às relações familiares. Jacó, ele mantinha uma relação de empregado para com Labão, seu senhor. Ele trabalhou 14 anos para ter seus casamentos e fazer crescer a sua família. E ele se submeteu a isso por quê? Porque o governo de Jacó não era Labão. O governo de Jacó era o próprio Adonai. Seu pai disse, vai para lá, e ele foi. E ele, com sabedoria e um olhar espiritual sobre as coisas, soube o tempo de sair, mas ele ficou durante todo o tempo e não negociou na hora de sair. Ele se submeteu a um senhor injusto. Ele não falou mal contra o seu senhor injusto. Ele trabalhou para ele, né? Mas ele estava amando de Adonai. Olha ali em Gênesis 31, Gênesis capítulo 31, versículos... Começando aqui no versículo 1. Então, ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam, Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez toda essa glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Aí ele vendo fisicamente que o tempo dele ali já tinha acabado, e disse o Eterno a Jacó, olha aqui o governador, o governante, o presidente, o rei de Jacó quem era. E disse o Eterno a Jacó, torna-te à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó, olha só o versículo 4, então mandou Jacó chamar a Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e disse, vejo que o rosto de vosso pai não era para comigo como anteriormente, porém o Elohim de meu pai tem estado comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Olha a família coesa, como que o marido compartilhava com as duas esposas ali a situação. Vós sabeis a verdade, porque eu compartilho a vida com vocês. Eu não decido as coisas sozinho, nós somos uma família, porque ele tinha que manter a coisa ajustada, coesa. Versículo 7, mas vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes, porém Elohim não me permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Elohim tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Elohim em sonho, Jacó, e eu te disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou Elohim de Betel, aquele lá que fez a promessa dele que nós já lemos.
onde tens ungido uma coluna, aquela coluna que ele fez o pacto com o Eterno. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te à terra da tua parentela. O sinal, a ordem foi dada pelo governador de Jacó. Então responderam Raquel e Lia. Olha como é que a família coesa responde. O sonho foi dado a Jacó. Ele compartilha, depois de todos esses anos de trabalho, ele compartilha isso com Raquel e Lia. E elas dizem: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Elas não se identificam mais com seu pai. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Elohim tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos agora. Pois faze tudo o que Elohim te mandou. Olha a coesão aí, olha a família andando junta. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Aqui fica clara a situação. Recebeu a ordem, não tem negociação, vou embora. Ele já estava a 3 dias de distância de Labão, e ele juntou as coisas dele e foi embora. Os nossos pais ensinam que o negócio entre as ovelhas e as cabras brancas e as malhadas era para que ficasse visível se Jacó estivesse roubando alguma coisa de Labão. Jacó não roubou nada de Labão, porque era visível que as malhadas e as salpicadas eram dele. Então as brancas eram de Labão e as salpicadas e malhadas eram dele. E aí mesmo assim essa situação desse negócio foi ali pervertida por Labão, e por isso foi o sinal, foi a gota d'água para que o retorno começasse. Jacó recebeu esse sinal e não negociou. Ele mantinha um respeito em relação à autoridade que estava sobre ele, mas ele era regido por Adonai. Labão teve durante vários anos o patriarca Jacó do seu lado, e o seu parecer para ele, para que ele ficasse, foi o seguinte: olha ali no capítulo 30, no versículo 25 a 28, Gênesis 30, 25 a 28, Labão teve o patriarca do seu lado, poderia ter aprendido a palavra, mas ele estava preocupado com outros negócios. Capítulo 30, versículos 25 a 28, e aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó, isso à vontade já de Jacó, sentindo que o tempo dele já tinha terminado ali: deixa-me ir para que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que tenho feito. Então aqui ele estava falando: fiz o justo com você. Versículo 27, então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Eterno me abençoou por amor de ti. Ele estava interessado nas riquezas. É uma outra visão. Ali era claro para Jacó, o tempo dele ali acabou. E ali ele não tinha riqueza ainda. A riqueza dele foi desenvolvida depois desse negócio. Foi depois dessa fala aqui que Labão mudou o salário de Jacó às vezes que ele reclamou ali. Jacó não foi político e ele não negociou. Todo o combinado foi cumprido. Ele poderia ter se apresentado como um político naquela hora: não, que isso, eu fico mais um tempo, daqui a pouco eu vou embora, a gente trabalha mais um pouquinho. Não, ele não fez negócios com Labão. Diante da ordem de Adonai, ele levantou o acampamento e foi embora. Pegou as suas mulheres e partiu, o nome da porção. Se Jacó tivesse criado a expectativa, lembra da expectativa da promessa, errada sobre a sua bênção que Adonai lhe prometera, dificilmente ia conseguir decifrar no seu trabalho diário, por meio da mudança da face do seu sogro, que seu tempo ali havia terminado. Ele não ia, ele ia estar pensando no trabalho, ia estar pensando que ele ia ficar rico, ele ia estar pensando nas bênçãos, na proteção do Eterno. Não, ali ele não estava preocupado com as questões físicas, pois ele não entrou em negociação com seu sogro. Olha ali no capítulo 30, versículos 29 a 31. Gênesis 30,
29 a 31. Então lhe disse Jacó: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Foi bem tratado. Até o 31. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Eterno te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar, porém, também pela minha casa? Ele agora querendo fazer, lembrando da promessa que Adonai teve: eu quero trabalhar pela minha casa, porque eu tenho uma promessa sobre a minha casa, sobre a minha família. Quando eu vou poder trabalhar por ela? Aí ele dá o golpe de misericórdia ali no versículo 31, e disse ele: que te darei? Labão pergunta: o que eu posso te dar? Negociando, o que eu posso te dar para que você possa ficar comigo? E então disse Jacó: nada me darás. Ali ele fechou, não tem negociação. Eu recebi a ordem de sair e eu vou sair. Nada me darás. Só me fazes isso: tomarei, apacentar e guardar o seu rebanho. E ali ele começa a trabalhar, e as ovelhas e as cabras salpicadas e malhadas e listradas começam a se desenvolver, também por conta da sua habilidade que ele desenvolveu. Então ele falou: nada me darás. Labão era um governante ali naquela situação. Ele estava submetido a Labão. E ele entendeu que o seu tempo de direito já tinha dado, e ele tinha que ir embora. Labão tenta barganhar com ele e fala: nada me dará, você não tem nada o que possa me dar que vai mudar o meu parecer. Um dos conselhos dos nossos pais é que nós temos que amar ao trabalho, e aí por isso nós temos que ser gratos a Tzedakah. Nós temos que lembrar que nós iniciamos uma Tzedakah na década de 2010, tá? E que fomos ali interditados um tempo, até que nós voltássemos a trabalhar uma Tzedakah novamente. Trabalhar direito, não segundo o que nós tínhamos. Mas ali o Eterno plantou uma semente no nosso terreno ainda pedregoso, ainda com espinhos, ainda não tratado. Mas ele plantou uma semente, a Tzedakah. Nós não sabíamos da Tzedakah. Fomos ministrados naquela ocasião. Servimos sopa nas ruas e tal, hospitais. Mas ali foi interrompido um processo. Aí que nós temos que ter a noção da dinâmica que nós temos que ter do desenvolvimento dessas coisas. Porque muitas vezes as pessoas acham: temos que voltar ao que era antes, com esse saudosismo. O trabalho com o Eterno é progressivo. Então nós temos que ser gratos a Tzedakah que nós temos hoje, mas ali que foi plantado. Mas ali os nossos pais nos ensinam: nós temos que amar o trabalho. Abomine assumir altos cargos, negociar, assim como Jacó não fez. Ele não negociou, ele não queria ser um sócio de Labão. Vamos ser sócios, o Eterno tem abençoado a gente, vamos ganhar muito, vamos ficar ricos, ter muitos bodes e cabritos e ovelhas. Então, abomine assumir altos cargos e não procure intimidade com o poder governante. Conselho dos nossos pais: não procure intimidade com o poder governante. Essa casa, durante toda a semana, já há 3 semanas, e também durante toda essa semana, clamando ao Eterno, porque é Ele que constitui as autoridades, para que Ele constitua uma autoridade que não nos atrapalhe. Não nos atrapalhe. A bem da verdade, não importa quem será eleito, o que importa é que não nos atrapalhe, porque o nosso governante é Adonai. A casa Ayalon vai fazer, a casa Ayalon vai cumprir, que o trabalho foi dado. Quando eu falo não importa, eu não digo que não importa se A ou B. Nós sabemos que o Eterno tem já todas as respostas. O que importa somos nós não ficarmos debatendo as nossas rivalidades por conta dessa questão. O que nos importa é o trabalho. Foi nos dado a obrigação do trabalho. E aí nós vamos seguir. Com essas 3 regras, trabalho e não ficar junto com as intimidades e o governo, nós temos que seguir. A fé,
e a sociedade são reforçadas. Com essas regras, a fé e a sociedade são reforçadas. Com a estreita ligação com o governante, era improvável a pessoa sair dessa relação sem prejuízo nesse mundo. Isso prejudica a fé, porque essa pessoa não está preocupada com nada mais além de como chegar mais perto do governante. Então, a casa de Israel é responsável por trazer, ela tem um papel profético de trazer as pessoas até a palavra. Se um governante se desvia, mas eu estou associado ao governante, como que eu vou chamar a atenção do governante? Se eu me submeto ao governante de maneira cega, se o governante me manda fazer algo errado, como que eu vou ser abençoado pelo Eterno nesse negócio? Por isso que eu falo, a casa Ayalon, ela vai progredir, ela vai fazer o seu papel. Nós não vamos ser encontrados em falta, porque cumprimos o nosso papel de estar diante do Eterno, orando e clamando para que Ele constituísse um governo justo e que não nos atrapalhe na situação de progredir naquilo que nós precisamos. E nós temos um exemplo na palavra sobre essas associações nefastas que trazem confusão para o nosso povo, e como que isso se reverte contrariamente ao nosso povo. Confiança no homem. Em nenhum momento a confiança é no homem. Por isso que nós não devemos nos levar por essa questão. Aí que nós temos que ver a questão da expectativa. Se ganha candidato A ou candidato B, mas não era aquele quem eu imaginava que deveria ser, será que a minha expectativa frustrada, eu me frustrei, a expectativa é minha, será que ela vai me trazer um desequilíbrio em relação aos meus desejos? Eu vou abandonar de Sedaká, eu vou abandonar o Eterno, eu vou abandonar o trabalho? Não, Jacó não abandonou o trabalho até que ele falou, retorne. A ordem é trabalhar. 31, 29. Gênesis 31, 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Elohim de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Tinha o poder de atrapalhar a vida de Jacó, destituir tudo aquilo que Jacó estabeleceu. Mas Adonai era Jacó era. Isso aí, Jacó era com Adonai. Se você se manter em adesão com Adonai, essa proteção não. Exatamente. Aqui é a obediência que vem a proteção e o sustento. Lembram lá do voto que Jacó fez? Se me deres o sustento, se me deres a proteção, eu vou continuar diante da tua presença. Ali nós temos em 1 Samuel, no capítulo 22, um grande exemplo em relação a essa situação, do resultado nefasto entre a relação de uma pessoa da casa de Israel com um governante. Confiança no governante, porque é o Eterno que faz todas as coisas. No capítulo 21 de 1 Samuel, Davi está sendo perseguido por Saul e passa fome. Nessa situação de fome, ele chega até ao tabernáculo, e no tabernáculo ele é recebido por Aimeleque, e Aimeleque, na troca dos pães da proposição, serve a Davi e ao seu exército, aos homens que estavam com ele, ainda poucos naquela situação, para que pudessem ter mantimento. E Davi também desarmado, ele recebe ali a espada de Golias, no capítulo, garantia do abastecimento que ele veio pegar com o sacerdote. Só que na visão do sacerdote, Davi, ele é um servo obediente, assim como Jacó era obediente a Labão, Davi é um servo obediente a Saul. E Davi não perseguiu a Saul, ele fugia de Saul. Então ali, Aimeleque, ele abençoa, ele consulta o Turim e Vetumim, a sorte sobre Davi. Só que Doeg, ele vê essa situação, e Doeg ele vai confiar na liderança de Saul.
Ali no capítulo 22, depois vocês podem ler em casa, no capítulo 22, Saul ele chega na cidade, porque ele sabe que Davi está ali, ele chega na cidade e ele tenta fazer uma barganha com o povo da cidade. Vem cá, Davi tem alguma coisa, alguma posse para te dar? Terras, vinhas, ovelhas. Olha a negociação que Saul tenta fazer, porque ali ele já era um governante psicopata, conspirador, ele achava que todo mundo estava perseguindo e que ele estavam conspirando para tirar o reinado dele. Ele era essa característica. Doeg, ele se aproveita dessa fraqueza de Saul e se une a ele, obviamente pensando num benefício. Doeg, então, ele relata que Davi foi recebido por Aimeleque. Aimeleque é chamado por Saul. E Saul pergunta: você consultou o Turim e o Mim? Viu sortes em relação a Davi? Você alimentou a ele e você deu a espada de Golias para ele? Então você está conspirando contra o governo. E deu ordem para os seus generais. Olha a situação dos generais. Deu ordem para os seus generais: agora você vai matar a Aimeleque e toda a sua casa. Toda a casa sacerdotal. O que os generais falaram? Nós não mataremos. A mesma resposta lá de 1 Samuel 14. O povo falou que não era para matar Jonatas, porque ele pegou com a sua lança uma gota de mel. Não era para matar Jonatas por causa disso, porque ele fez bem a todo Israel. A resposta que Saul recebeu foi a mesma: não vamos matar a casa sacerdotal. Quem que Saul vai atrás? Ele vai atrás de Doeg. Doeg, mate. Doeg matou 85 pessoas naquele dia. 85 sacerdotes, dentre eles Aimeleque, por associação ao governo, por associação e confiança no governo. Os comentaristas ensinam que o fim de Doeg, que não teve a dignidade de ser relatado na palavra escrita, ele não recebeu a palavra, não tem escrito como é que acabou a vida de Doeg. Ele não recebeu essa dignidade, mas a palavra oral diz: teve uma doença mental semelhante ao mal de Alzheimer. Ele esquecia, ele ensinava uma coisa e esquecia o que ensinava, dizia o que tinha ensinado, de modo que definhou até que morresse. Aquela proteção, aquele sustento que estava na obediência de Jacó, Doeg não recebeu. Esquecido e longe de qualquer cargo. Não se deve ter a intimidade com os governantes ou esperar deles grandes expectativas, nem depositar neles as suas esperanças. Deve-se seguir o exemplo de Jacó: ame o trabalho, que poderá sozinho trazer a era messiânica. Trabalhe no vinhedo da Torá. Essa é a notícia, essa é a palavra dos nossos pais. Ame o trabalho, que poderá sozinho trazer a era messiânica. Trabalhe o vinhedo da Torá. Amém? Eterno, em nome de Yeshua, queremos agradecer a Ti pela Tua palavra e pela Tua misericórdia. Que o Senhor possa ir adiante de nós, abrindo os nossos olhos, dando um dia na Tua presença, em nome de Yeshua HaMashiach.